Olá, Pai do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição Saul, o primeiro rei de Israel. Assista o vídeo até o final, compartilhe nas suas redes sociais, deixe seus comentários, seu like ou então seu dislike. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Clicando no ícone do coração, você faz seu investimento e ajuda a manter esse canal, abençoando muitas outras pessoas com acesso à palavra de Deus explicada à luz do contexto geral das Escrituras. O texto bíblico de referência está em 1 Samuel, capítulo 10, versículos 1 a 16, onde consta o relato da unção de Saul para ser o primeiro rei de Israel, realizada por Samuel, que era profeta, sacerdote e foi o último juiz de Israel. O versículo do dia é 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2, que diz: Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Na verdade aplicada, o pastor César Rosa, que é o comentarista das lições da classe Conectar Mais Jovens, ele frisa que Saul ele preencheu as expectativas do povo, mas não cumpriu os princípios estabelecidos por Deus em seu reinado. Na contramão do que Deus havia orientado aos judeus enquanto os preparava para introduzir na terra prometida, aos poucos os judeus eles foram se ajustando aos padrões dos povos que habitavam no território de Canaã, se distanciando tanto no mundo espiritual quanto no material do governo teocrático, no qual Deus era quem dava as diretrizes a serem seguidas por meio dos sacerdotes e dos profetas que representavam a nação diante de Deus. A introdução da monarquia foi o último passo para os judeus se considerarem iguais aos moradores de Canaã. Um novo tempo foi inaugurado sob um novo estilo de governo e de liderança, com o povo rejeitando a ideia de que esse não era o melhor caminho a ser trilhado pela nação, como Deus de forma muito clara os advertiu. Aparentemente tinha tudo para dar certo, pois foi Deus quem escolheu Saul para reinar sobre Israel. No entanto, a escolha divina não foi diretiva. A escolha não partiu da vontade direta de Deus, mas da sua vontade permissiva, pois se baseou no desejo dos corações dos hebreus, manifestado no pedido que um rei governasse sobre eles. Já de início fica a importante lição. Além de não bastar ser escolhido por Deus para uma grande missão, ser necessário o escolhido permanecer fiel em todos os seus caminhos, o que está aí por trás da escolha divina precisa ser levado em consideração. Muitas vezes, para mostrar que as pessoas estão enganadas, Deus atende os desejos particulares com a sua vontade permissiva. E depois, para mostrar que a sua vontade é a ideal para o seu povo, Deus deixa de atender à vontade humana e responde de acordo com a sua vontade diretiva. Um bom exemplo é a escolha de Saul e a escolha de Davi. Como Saul representava a resposta permissiva de Deus, ele até que começou bem, mas se perdeu ao longo do seu reinado, se desviou da vontade diretiva de Deus e no mesmo dia que os 3 filhos guerreiros foram mortos na guerra, Saul se suicidou. Olhando os aspectos físicos, a boa aparência e a disposição de Saul para trabalhar, humanamente falando, Saul era a pessoa ideal para inaugurar a nova fase da nação sob o regime da monarquia. Ao ser apresentado como rei, o povo vibrou jubiloso dizendo: Viva o rei! Mas é de suma importância uma análise quanto à família de Saul. Saul ele era da tribo de Benjamim, formada a partir do filho mais novo de Jacó com Raquel, que também foi mãe de José e que morreu em decorrência do parto de Benjamim. Jacó, momento antes da sua morte, ao proferir as bênçãos sobre os filhos, em relação a Benjamim, Jacó disse: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Ao nascer da família de Quis, um fazendeiro muito rico e influente na região, Saul ele nasce com essa carga profética sobre si. Apesar de a profecia apresentar ferocidade, capacidade de iniciativa e de sobrevivência, ao dar aos descendentes de Benjamim as características de um lobo, de certa forma, apresenta também as características de alguém que começa o dia extremamente bem, comendo a presa de manhã, mas termina o dia com pouca coisa ou sem nada, pois reparte o despojo.
Criteriosos como eram os hebreus em relação às características das pessoas que acreditavam eles estavam reveladas no significado do nome da pessoa, eles se contentaram em saber que o nome de Saul significava pedido a Deus e se esqueceram de olhar o contexto histórico da família de Saul, bem como de buscar saber qual era o projeto ideal de Deus para a nação. Quanto à questão real, a bênção de Deus havia sido colocada sobre os descendentes de Judá e não sobre os descendentes de Benjamim. Estava na cara que as coisas não dariam certo, pois a forma como os hebreus estavam conduzindo esse processo estava fora das diretrizes de Deus. Antes de ser ungido rei e por um curto período após ser ungido, Saul ele morava com os pais e ajudava a cuidar dos negócios da família. Saul foi casado com Ainoã, filha de Aimás, portanto, Saul ele ficou no lugar de neto do sacerdote Zadok, de quem Ainoã era neta. Alguns dos filhos de Saul foram Jonatas, que era amigo de Davi, Isvi, Malquissua, Abinadab e Esbal. Esbal também era conhecido pelo nome de Isbosete, que foi quem por 2 anos reinou no lugar de Saul sobre Israel, menos sobre a tribo de Judá, que se aliou a Davi após a morte de Saul. As filhas de Saul mencionadas na Bíblia foram Meraba e Milcal. Milcal se casou com Davi como prêmio de ele ter matado o gigante Golias. Milcal também, ela foi amaldiçoada por Davi e morreu sem ter filhos. Saul ele foi um homem de guerra. Sob seu reinado, Israel venceu importantes inimigos, em especial os filisteus, os moabitas, os filhos de Amon, os edonitas, o rei de Zobá e os amalequitas. Como guerreiro, Saul libertou Israel da maioria dos inimigos da nação e consolidou a soberania nacional como líder da nação e do exército de Israel. Faltou apenas honrar integralmente a Deus em suas batalhas e conquistas. Alguém pode argumentar que Saul ele falhou tendo em vista a carga profética deixada por Jacó sobre os descendentes de Benjamim. No entanto, Deus foi explícito em dizer, por meio de Samuel, que caso Saul tivesse sido obediente às orientações divinas, Deus teria confirmado o reinado e mantido a sucessão real em sua família. Quanto à possibilidade real de o reino ter sido confirmado na família de Saul, a importante lição é que Deus ele pode reverter situações para transformar maldições em bênçãos na vida de uma pessoa, pois nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A instabilidade espiritual de Saul, representada pela dificuldade que Saul tinha de obedecer às diretrizes de Deus, o levou a ter altos e baixos na vida. As grandes conquistas na guerra o levaram a se imaginar autossuficiente e as derrotas na vida emocional e espiritual os levaram a se sentir traído dentro da própria casa e a sofrer opressão maligna. Diferente do que ocorreu quando Saul foi ungido rei, que o Espírito de Deus se apoderava dele e ele profetizava entre os profetas, o espírito mau passou a se apoderar de Saul. Enquanto o Espírito de Deus o habilitou a reinar sobre Israel, liderar e a conduzir o povo dentro das diretrizes divinas, o espírito maligno fazia com que Saul ele perdesse o juízo, ficasse descontrolado e partisse para a agressão às pessoas que cuidavam do seu bem-estar. A primeira falha gravíssima cometida por Saul e que o levou a ser rejeitado por Deus foi o fato de ele ter extrapolado as suas funções reais e usurpado para si a função sacerdotal de oferecer sacrifício. Um emblemático caso aí na Bíblia de abuso de autoridade. O fato ocorreu pelo fato de todos estarem reunidos em Gilgal, um dos locais de culto de sacrifício em Israel, e o profeta Samuel ter se atrasado por 7 dias da data marcada para o sacrifício. Preocupado com a dispersão popular e com a possibilidade de os exércitos inimigos atacarem a nação antes de Israel ter oferecido sacrifícios a Deus e atraído a proteção de Deus na guerra contra os inimigos que se aproximavam, Saul ele se levantou e realizou o sacrifício, função cuja prerrogativa era exclusiva do profeta e sacerdote Samuel. As consequências foram imediatas e, ao longo prazo, elas se concretizaram cabalmente, culminando com a morte trágica de Saul. A repreensão imediata de Samuel foi: agiste neciamente, ou seja, como louco, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre.
É importante frisar aqui sobre a necessidade de se esperar em Deus, pois o que o ser humano pode imaginar que está demorando demais, está passando da hora, é apenas um período probatório que Deus utiliza para testar a capacidade humana de obedecer às diretrizes divinas. Se não houver prudência e arrependimento sincero, um abismo sempre chamará outro abismo. Por suas imprudências e sua desobediência, Saul ele se tornou um rei reprovado por Deus. Sem sombra de dúvidas, a desobediência às diretrizes divinas leva a pessoa escolhida por Deus e sobre quem o Santo Espírito de Deus se manifesta a se tornar rejeitada, reprovada por Deus e a perder a capacidade, a sensibilidade para ouvir e discernir a voz de Deus. Para Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. A impressão que se tem aqui é que Saul, após ser informado de que Deus o havia rejeitado e que não confirmaria seu reinado e sua sucessão real, Saul ele começou a agir de forma revoltada e a cometer uma série de outras desobediências, agravando ainda mais a sua situação, que continua em decadência até o desastre final do seu suicídio. Como Deus poderia reverter seu caso se Saul continuou se distanciando cada vez mais da sua comunhão com ele? Como é que Deus pode reverter situações se a pessoa ela não se arrepende, não se humilha, não pede perdão e não caminha na direção do centro da vontade de Deus? É impossível. Lamentavelmente, muitos estão seguindo o péssimo exemplo de Saul e ainda tendem a culpar Deus por suas frustrações. O comportamento de Saul na guerra contra os amalequitas levou ele a ser rejeitado por Deus e a perder o reino, tendo em vista a desobediência à ordem divina de que tudo que tivesse vida fosse eliminado para não deixar chance para as futuras tentativas de vinganças contra a nação de Israel. Além de Saul ter preservado com vida o melhor dos animais na busca por aumentar as riquezas materiais, com a desculpa de se ter com que oferecer sacrifícios a Deus, Saul ele preservou com vida Agag, rei dos amalequitas, que só aguardaria uma chance para novamente formar um novo exército e voltar a atacar Israel. Como bem observa o pastor César Rosa em seus comentários, o restante do reinado de Saul se resumiu em ser atormentado por um espírito mau e em perseguir Davi para impedi-lo de assumir o reino de Israel. Imagino que a iniciativa de Saul em oferecer sacrifício no lugar de Samuel e o fato de ele ter rasgado o manto sacerdotal soou diante de Deus como uma blasfêmia contra o Espírito Santo que estava sobre Samuel e lhe dava autoridade para exercer os ofícios de juiz, sacerdote e profeta. Digo isso porque dentro do contexto bíblico geral, o único pecado passível de não ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Saul chegou a implorar por perdão, mas não lhe foi concedido. Para acabar de complicar a sua situação diante de Deus, Saul, no desespero de querer ouvir a voz de Deus a qualquer custo, ele foi consultar a pitonisa na cidade de Endor. Com isso, Saul ele chegou ao fundo do poço em seu declínio espiritual. Vale lembrar que Deus deu a Saul momentos de refrigério enquanto Davi tocava a harpa louvando a Yahvé Adonai. Saul poderia ter aproveitado e reconciliado com Deus de uma forma intensa, sincera, mas não o fez. Por isso, nem o som da harpa Saul teve mais para ter alívio dos seus tormentos. Sua última cartada foi, novamente, desobedecer à ordem de Deus e procurar uma feiticeira cuja ordem divina era que não deveria existir. Deus havia deixado de falar com Saul pelos meios tradicionais, que era o Urim, uma pedra utilizada para lançar sorte, se saber a vontade de Deus, como também Deus não falava mais com Saul por meio dos seus profetas. Deus agora usa um outro poderoso recurso e estava falando com Saul por meio do seu silêncio, mas Saul havia perdido a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ao procurar a feiticeira na cidade de Endor, Saul ele infringiu o que Deus havia dito em Êxodo capítulo 22, versículo 10, onde está escrito: a feiticeira não deixarás viver. Tanto foi verdade que, ao sair para a próxima guerra, Saul ele não voltou mais para casa. Essa maldição lançada sobre os feiticeiros caiu sobre Saul e ele tirou a própria vida. No ato de Deus permitir que Saul se suicidasse, Deus preservou que alguém o matasse e atraísse para si maldição,
pois Deus havia ungido Saul para reinar em Israel e o próprio Deus foi quem disse: não toqueis nos meus ungidos. No caso dos jovens amalequitas que mentiram para Davi, dizendo ter matado Saul, Davi os matou porque afirmaram, declararam com a própria boca ter matado o ungido de Deus. Ainda quanto a Pitonisa, quanto a feiticeira da cidade de Endor, pode surgir uma dúvida, pois em 1 Samuel capítulo 28, versículos 15, a parte A, diz que Samuel disse a Saul. E no versículo 16, também na parte A, novamente diz: então disse Samuel, numa referência aqui ao personagem que subiu em resposta à invocação da feiticeira. No entanto, no versículo 14, essa dúvida ela se dissipa, já que quando Saul ele pergunta à feiticeira quem ela estava vendo, e a feiticeira descreve o personagem para Saul, o texto diz que, entendendo Saul que era Samuel, inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Portanto, foi uma interpretação pessoal de Saul que, sem nenhuma sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus e perceber as astutas ciladas do inimigo, Saul ele se enganou e se permitiu que o espírito imundo se fizesse passar por Samuel e ainda lhe dar uma forte repreensão. Outro fato que prova não ser Samuel quem se apresentou para falar com Saul em resposta à invocação da feiticeira é que no versículo 19, a parte B, o personagem diz a Saul: amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Desviado da vontade de Deus, se aprofundando no declínio espiritual ao ponto de se consultar com uma feiticeira, Saul ele estaria em condições espirituais de morrer na condição de salvo e ir para o mesmo lugar que Samuel? O registro bíblico prova que não. Saul ele tinha os 3 sinais de que inicialmente estava aprovado para reinar sobre Israel. Ele foi ungido para reinar, ele teve a confirmação e a aceitação popular que precisava para reinar, e ele teve a aprovação divina por meio do profeta Samuel. No entanto, ao desobedecer às orientações de Deus, Saul ele comprometeu seu reinado e impediu que seus filhos se mantivessem como seus sucessores reais. A desobediência humana incapacita a pessoa de se submeter à vontade de Deus, gera maldição na vida da pessoa e compromete as futuras gerações. Não se iluda imaginando que o fato de uma pessoa ter um chamado de Deus para uma ou para várias missões específicas, que a pessoa possa agir como ela quiser, do jeito que ela quiser e quando ela quiser. A soberana vontade de Deus, ela precisa ser respeitada, os preceitos de Deus precisam ser colocados em práticas no dia a dia da pessoa. Do contrário, a pessoa pagará um alto preço a exemplo de Saul e poderá até perder a salvação da sua alma. Observe e respeite os limites estabelecidos por Deus quanto aos diferentes aspectos da vida humana e das missões dadas por Deus a cada pessoa. Cuidado, enquanto Deus não te orientar a fazer algo ou não te atribuir uma determinada função, a melhor coisa a se fazer é não fazer nada. Ore para que os propósitos de Deus se cumpram em sua vida e Deus te ajude a agir sempre em consonância com a sua soberana vontade. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.